Nós estamos de volta e hoje nós estamos conversando com o Geander e o Ricardo. O assunto é pecuária, sucessão, encontros, gestão, travamento de preços, mercado, tudo isso para a pecuária de corte. Geander, você ia fazer umas colocações aqui no primeiro bloco com relação às colocações do Ricardo? Sim, o primeiro ponto que até a gente está discutindo bastante há pouco tempo, né? O que o Ricardo estava falando nessa comparação com lavoura, é que a gente fica vendo que o pecuarista nada mais é do que um lavorista, só que ele é um agricultor de pastagens, né? Em que a colheitadeira dele são os animais. Então é um negócio mais complexo de você trabalhar. A gente até tem essa colocação muitas vezes que o pecuarista, além dele lidar com o vegetal, ele lida com o animal. Então, são dois conhecimentos muito complexos que ele precisa unir, né? E tem a parte também de que, às vezes, dependendo do tipo de sistema que você adota para usar na fazenda, às vezes leva 3 anos para você obter essa colheita, né, essa produção de carne, né? O ciclo é mais longo. Então, você tem que cuidar do pasto, da sua lavoura de pasto, adubando tudo, e você tem que cuidar dos animais, adubação da pastagem. A gente sabe que ainda tem uma cultura daquela pastagem extrativista, né? Que fez o pasto e aí é só colocar gado em cima. O produtor, ele já está ficando, o pecuarista, ele já está ficando mais atento para essas coisas. Não estamos falando daquele pecuarista de corte que está levando os animais para confinamento, mas de um modo geral, o pecuarista está vendo a necessidade de fazer esse manejo de pastagem, de fazer essa adubação, gente? Sim, já começa a ver, mas eu posso até dar minha experiência prática na nossa fazenda mesmo. Tem hora que eu tenho que desligar e não pensar como alguém que foi criado naquela fazenda, naquele sistema. Eu tenho que pensar como técnico. Porque de repente você já não está querendo usar adubação porque é muito caro e tudo, mas tem que parar e ver. Mas se eu não adubar... Tem que deixar a emoção de lado e ir só pela razão. Você tem que começar a pensar como se eu fosse um assistente lá, não um dos donos, né? Então... Gente, essa colocação é extremamente importante. É uma participação, até no meu irmão que pega mais no pesado e eu, como técnico, vou ajudando ele, mas direto isso acontece, eu tenho que parar tem que convencer ele de que adubar vai ser bom, porque começa a mostrar também, a adubação você não adubou vai ser agora, necessária. Você não adubou, tá vendo? Por isso que o pasto está até morrendo, está nascendo as plantas mortas porque não foram adubadas, tal, né? É um sistema que na nossa região ainda tem muitos que não aderiram ainda. Então, por isso que a gente tem que fazer um trabalho junto com as pessoas mostrando isso, né? Eu acho que não é privilégio da nossa região apenas, né? Ainda temos, tanto que as áreas degradadas ainda são muitas, né? Essa recuperação de pastagem vem também recuperar essas áreas. E vocês têm um grupo que está reunindo, como é que é? O Café com Prosa, ele é semanal? Sim, deixa eu começar a contar um pouco a história, por que surgiu o Café com Prosa. Basicamente foi o Ricardo e o Cristóvão, né, que foi em São Paulo em um evento, conheceram o Furlan lá, que tinha um grupo de pecuária, o GPB Brasil. Depois o Silomar Cabral aqui em Jataí criou um grupo de WhatsApp que chama Técnica Pecuária Rentável. E nós todos começamos a nos conhecer. Eu falo que o Ricardo foi meu colega de segundo grau e eu comecei a ter mais amizade técnica com ele, né, trocando ideias sobre pecuária, por causa do grupo de WhatsApp. A partir desse grupo de WhatsApp, nós criamos outro grupo de Telegram, porque o Telegram aceita mais membros, que é o GPB Sudoeste Goiano. Olha, eu acompanho as discussões, tem muita discussão técnica bacana, troca de experiência mesmo, né? E todos nós estamos ligados ao GPB Brasil, que hoje tem mais de 1.100 membros, né? Então é uma ligação de pecuaristas no Brasil inteiro, onde a gente discute tudo que está acontecendo no país, em relação à pecuária. Só que a gente sentiu que só esse encontro aí por virtual grupos, não era suficiente. Não era suficiente. Aí nós conversamos e resolvemos fazer o Café com Prosa na Pecuária, que é um encontro na segunda quarta-feira do mês, lá no Sindicato Rural, em que é aberto a todos os pecuaristas e técnicos da nossa região. E sempre nós criamos um tema, que vai ser discutido no próximo, né? No anterior a gente cria um tema para discutir no próximo, em que algum técnico da região mesmo apresenta o que ele tem feito.
E é muito interessante que durante o debate, geralmente é das 7h30 às 9 da manhã, começa a aparecer outros pontos que a gente vê que teria que aprofundar mais. Teria que, vamos conversar Aquilo mais já sobre fica aquilo. agendado para outro Sim. encontro. E a gente vê que tem... Começou, tinha quantas pessoas? Porque eu sei que ele está crescendo. Não, até que foi interessante, né? Até a gente conversou com o Ricardo, a gente pensava no início que ia dar umas 10 pessoas, né? Ele já começou com 30, que é mais ou menos a capacidade da sala lá no sindicato. A salinha fica sempre cheia. E acabou, quase sempre isso, umas 30 pessoas que estão indo e trocam um pouco as pessoas, tem alguns que já são mais assíduos, né? E é bem interessante essa E você troca já de tem ideias. trazido temas bem pertinentes, né, para essas discussões. Inclusive é dali que às vezes surgem alguns encontros extra Café com Prosa, né? Sim, surge. Uma das coisas também que vai surgindo, a gente começa a ter mais amizade entre nós, começa a fazer negócio entre a gente. Também isso está acontecendo, um ajudando o outro também. Senhores, isto é um exemplo, é uma ação que não envolve dinheiro, ela só envolve decisão e pode contribuir com a sua pecuária no seu município. São grupos que podem ser criados em todos os municípios e aqui a concentração é no Sindicato Rural, né? Sim, sempre surgiu porque a gente tem que fortalecer o sindicato, né? Que é o que mais representa a gente na cidade, é o Sindicato Rural. Então, nada mais justo do que tudo surgir de lá, né? Então, Fabiola, só fazendo um complemento do que o Jean falou do Café com Prosa, né? Nasceu a ideia, naquele dia que o Furlan esteve aqui, fez uma entrevista com você, ele comentou da região de Bauru que eles faziam isso, né? Lá entre eles, isso num tempo onde não se tinha grupos de WhatsApp, não tinha nada disso, né? Então era um dia do mês lá que eles se encontravam para falar de mercado, ver como é que está a reposição, como é que está rendimento de abate em frigorífico e tal. Então dá uma nivelada nos assuntos, aquilo que hoje a gente faz diariamente nos grupos, né? Mas também a gente tem a necessidade de ter esse contato pessoal, né? Então nasceu dali, a gente fez essa adaptação, até o Furlan nos ajudou também a fazer essa configuração, e o Café com Prosa já nasceu grande, igual o Jean falou. Nós já estamos com 4 reuniões, né, gente, que foram feitas. Sim, com 4 E assim, e o pessoal está gostando, está muito bom, e a gente convida todo pecuarista de Jataí, da região. Inclusive na reunião passada teve pecuarista de Rio Verde, de Quirinópolis, que vieram, que fazem parte do nosso grupo, que vieram para Jataí para participar e ficar encantados com o nosso trabalho e com o trabalho dos pecuaristas de Jataí, né? Que é uma dificuldade que a gente tem de união, sabe, de agregar, de trazer o pessoal para estar próximos, e a gente, todo mundo tem as mesmas dificuldades, tem os mesmos problemas, né? E aquilo, a gente estando junto, parece que dá força um para o outro, e uma troca de experiência vale muito. A gente economiza muita saliva e às vezes muito dinheiro até, né? Dinheiro. Isso com certeza economiza, porque é aquilo que a gente falava, né? Deixa eu errar só o que o meu vizinho não errou ainda. Vamos fazer erros novos, né? Porque aquilo que ele já errou, que eu tome como parâmetro para corrigir aqui. E vamos ser abertos, vamos compartilhar as experiências. Certa vez o Toninho Gazzarini, produtor rural aqui em Jataí, ele ainda brincou e falou assim que o produtor, às vezes, ele tem medo de compartilhar com o vizinho. O vizinho não é o concorrente dele. Ele ainda brincou e falou assim, olha, o concorrente mais próximo está na Argentina, então não é o daqui. Então, quanto mais compartilhar, melhor vai ser para toda a cadeia, para mim, para você e para o outro também, né? Essas experiências, elas são sempre válidas, né, Ricardo? Com certeza, com certeza, com certeza. Dentro da pecuária de corte aqui, só para a gente estar encerrando, ainda tem muito aquela questão prática, como um casqueamento, um tratamento de uma frieira, essa questão aí, o produtor ele ainda precisa profissionalizar o zelo com isso também? Com certeza, isso não vai mudar, né? Sempre tem esse trabalho a ser feito, né? Essa prática do dia a dia lá na propriedade rural, ela sempre existiu, ela sempre vai continuar tendo. Agora, o que eu considero, eu como pecuarista, e eu sou técnico também, mas não tenho, eu tenho assim, a tranquilidade de falar que a gente precisa de ajuda.
Apesar de eu ser técnico, eu tenho algumas áreas onde eu domino um pouquinho mais, mas a maioria eu não tenho o conhecimento que eu preciso. Então a gente buscar São as orientação, especialidades. buscar orientação, né? A gente tem que estar aberto a isso, tem que estar aberto à orientação técnica. Isso custa pouco perto do benefício que se traz, do retorno que isso dá dentro da propriedade. E é claro, essas questões práticas, elas vão continuar. Agora, existem práticas, existem ações assim que são mais simples e mais econômicas. Né? Realmente, daqui a pouco tem que estar interagindo para saber se realmente o que você está fazendo é o mais viável, é o melhor, né? Então, é muito importante essa comunicação, essa troca de informações entre os produtores, entre os pecuaristas e sempre com alguma orientação técnica, através de uma cooperativa, através do sindicato rural, através de algum órgão que possa atender, né, essa necessidade, essa demanda. Hoje tem muitas possibilidades, especialmente com o Senar trazendo cursos e tudo, isso facilita muito, né, Jeander? Tem bastante, né? Esse ano mesmo eu fiz alguns cursos do Senar, né? Cerca elétrica, eu fiz uns cursos do PER, que é Sebrae, Senar, mais para empreendedorismo. O que eu costumo falar também é que, na época que eu fiz graduação, a gente tem, lá em Brasília, na UNB, a gente tinha bastante base voltada para a parte econômica. Mas só que como graduando, durante a graduação, você não dá muita importância para isso. Aí hoje, eu vejo que é o principal, né? Gestão, administração, economia, É necessário. controle de custos, tudo isso é o que eu vejo mais essencial hoje para a gente aprender. Planilha, anotação para Isso, tudo. tudo utilizando, saber o seu custo, né? Que aí você vai saber se está ganhando, se está perdendo, como é que tem que fazer. Sim, até uma das coisas que o Ricardo estava comentando, né? Quando ele estava falando de fechar na bolsa, tudo, @136, tudo. Mas basicamente, até nos cursos ensinam bastante isso para a gente tem que saber qual o nosso custo, para você saber como você vai fechar depois na bolsa, né?